Boa. Alô, alô. Puxa um pouquinho mais próximo da boca de você, levantando. Sim? Pode, isso, tá bom? Tá. Vamos segurar. Na hora da ir pra trás. Tá bom, viu? Aí, E também acho só. Você acha que tá bom pra você? Tá. Depois eu dou uma cortezinha um pouquinho mais. Tá bom, tá tudo certo. Eu acho que eu vou também. Não. Sim, sem problema. Alô, alô. Tá bom o som? Tá bom, churinho. Alô. 1, 2, 3, testando. Não. Me fala a hora que a gente puder fazer assim. Gravando agora, vou iniciar a gravação. Volta. Quando eu começar a falar, você precisa voltar. Então, tem que voltar? O episódio de hoje tem o patrocínio da Opala Store. Os cristais sempre fizeram parte da nossa história e eles nos aproximaram e inspiraram muitas das conversas que acontecem aqui e continuam sendo ferramenta que nos convidam ao autoconhecimento. Por isso, é uma alegria ter a Opala Store aqui nesta temporada, uma loja especializada em cristais e compartilha do mesmo propósito que o nosso, levar esse universo para mais pessoas de forma consciente e acessível. E hoje vamos apresentar uma peça escolhida especialmente para conversar com o tema do dia. Se essa peça fizer sentido para você, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela e aproveitar o cupom de desconto exclusivo do Chaves da Alma. e olhem só essa peça escolhida para o episódio de hoje, não é linda? Como vamos falar sobre sonhos e como aprender a escutar aquilo que acontece no nosso mundo interior, a Opala trouxe esse pendente de água marinha com a base de cristal. A água marinha, ela nos lembra a ter mais serenidade, calma, tranquilidade emocional, enquanto o cristal proporciona amplificação dessa energia e tudo isso traz mais equilíbrio para o ambiente. Ela vai ficar linda na sua mesa de cabeceira do quarto, na penteadeira, na cômoda, em algum lugar do seu quarto, para trazer mais tranquilidade para o seu sonho e fazer com que o seu dia comece com mais clareza. E se você gostou dessa peça, ela está disponível na Opala Store. Aponta sua câmera para esse QR Code que aparece nessa tela e aproveita o cupom. Não deu tempo de ler tudo. Não, mas ficou ótimo. Eu ia lendo e olhando para a peça. Cara crachá. Bom, acho que precisa ligar o relógio, né? Sim. Agora é sua vez, amiga, desculpa. Por aí atraso, mas acho que tá tudo bem. Pode tirar o negócio, a gente não vai mais olhar pra ele, né? Então agora nesse primeiro momento a gente olha para aquela, né? Aí ela, agora a gente faz a headline, a gente vai olhar para essa, fazer um mistério, e aí ela fala a headline para mim. Você costuma lembrar de seus sonhos? No episódio de hoje vamos entender por que eles podem ser uma importante ferramenta de autoconhecimento e como aprender a olhar para esse universo com mais consciência. Ai, para. Mas aí eu acho que O que é? O que é? Vinheta, daí fala assim, e hoje a gente tá aqui com a... Seja muito bem-vindo, deixa eu
podcast Chaves da Alma, já esqueceu dessa parte. E hoje estamos com uma terapeuta integrativa, pode falar? Terapeuta integrativa, que vai falar sobre... Se você quiser, você pode falar holística mesmo, sabe? Eu gosto. Cada uma, tá, estamos com uma terapeuta que vai trazer o universo dos sonhos para nós, mas também vai falar sobre aromaterapia, saúde da mulher, maternidade, tudo isso que engloba o seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Eliane Uemura. A gente bate. Depois a gente conta a história. Aí você vai falar, obrigada, você cuidando da gente, eu faço isso. Aí você fala, aí eu falo dessa história. Mi, conta um pouquinho dessa história pra gente. Aí, pode contar, pode bem resumir, a gente não tem. Aí você pode contar assim, esquece a câmera, direto pra gente, olhando pra nós duas, entendeu? Tá. Aí a Ana começa com a primeira pergunta. Você tinha uma carreira sólida no mundo corporativo, no empreendedorismo tradicional. O que acendeu a faísca para mudar completamente essa direção? Aí ela te pergunta o que é a sua transição. A próxima é de que forma a maternidade transformou a sua visão sobre saúde por desenvolvimento humano. E aí você pode contar a história da UTI, tudo isso. Aí a gente entra na aromaterapia. O que a aromaterapia traz de diferente e complementar em relação às abordagens tradicionais de autocuidado e emoções. Aí acho que você pode ficar falando, nossa, você trouxe aqui um difusor de óleo, isso aqui, então conta um pouquinho pra gente que a aromaterapia. Aí eu entro. Nossa, a gente, né, posso até falar um momento assim, a gente trabalhou juntos com a aromaterapia, né, tipo, a gente trocou muitas figurinhas ali e tudo. E hoje eu sei que você está trabalhando muito esse processo da saúde da mulher e como que os óleos podem se tornar grandes aliados para mulheres que estão atravessando o período de menopausa, de perimenopausa. Aí, quando você estiver mais ou menos encerrando, a gente para, a gente vai para a parte do santuário e aí depois a gente volta. Tá bom. Você costuma lembrar dos seus sonhos? Hoje vamos entender porque Queria agradecer, antes de mais nada, as Anas. Pode falar isso? Tá liberado? Você costuma lembrar dos seus sonhos? No episódio de hoje, vamos entender como eles podem ser uma ferramenta importante no nosso processo de autoconhecimento e como aproveitar mais essas ferramentas. Ai, eu quero ir. Você costuma lembrar dos seus sonhos? No episódio de hoje, vamos entender como eles podem ser uma ferramenta importante no processo de autoconhecimento, conhecendo um pouquinho mais desse universo e como eles podem trazer mais consciência para os nossos processos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E esse é o podcast Chaves da Alma. A cada episódio, a gente te entrega uma chave para que você entenda qual é o melhor caminho para acessar a sua essência. Estamos aqui com uma terapeuta holística maravilhosa que trabalha com interpretação dos sonhos, aromaterapia, florais. A gente vai falar de maternidade, de saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Eliane Uemura. Oi, meninas. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Antes de mais nada, eu queria agradecer às Anas por essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha história, porque é isso. A gente vai se aprimorando ao longo dos anos e eu chego numa nova fase onde a gente começa a perceber o quanto a gente olha para trás e vê o quanto a gente já cresceu, mas também a gente consegue olhar um pouco mais assim e falar, meu Deus, ainda tem uma bela escadaria pela frente. Então é gostoso poder falar um pouco isso, porque às vezes a gente fica tão com a gente, ou só ajudando a pessoa pontualmente, e de repente a gente fala da escada como um todo, acho que fica muito mais gostoso e faz bem para mim, para eu poder realmente entender os meus processos. Muito obrigada pelo convite, viu? Bom, a gente está muito feliz de ter você aqui.
E conta um pouquinho da sua história, né? Porque a gente sabe que tem muitas camadas aí, muitas escadinhas, muitos degraus que você foi passando até estar aqui hoje conosco. Ai, pois é. Eu vejo que todo momento em que tem algo que a sociedade espera da mulher um pouco, né? Então a gente fez a faculdade, aí depois a gente, opa, agora tem que fazer uma pós, um MBA, aí você vai lá dar o check. De repente você casar, agora casar, check. Agora cachorro. Então você vai tendo uns patamares de vida. E eu fui cumprindo tudo isso. Eu fui cumprindo com o que esperavam de mim, será? Eu fico um pouco na dúvida ainda, se era minha vontade ou era uma vontade do que era esperado. E teve um momento em que essa pergunta veio muito forte para mim. Gente, eu estou cumprindo todos os papéis, até ter filho. E eu fiz, uau, foi muito legal a jornada, mas eu acho que agora eu quero diferente. Eu não quero cumprir certinho. Todo mundo faz esse caminho. E é isso que é por isso que eu tô aqui. Eu tenho a impressão que é nesse lugar que me traz um conforto de entender que, gente, a gente tem tantas opções, por que a gente está copiando o caminho igual? E é isso, eu vim fazendo toda essa trajetória, mas a maternidade foi o lugar que virou uma chave gigantesca na minha vida. Chaves da alma. Eu entendo, com certeza. Legal. Foi a chave mais preciosa, assim, sem dúvida. Foi a hora que a maternidade chegou e faz aquele rebuliço, tanto fisicamente, né, o hormônio, a nossa fisiologia, mas tem algo grandioso, assim, dentro do nosso autoconhecimento, que eu juro, eu achava que um pouquinho antes de ter filho, gente, eu tô muito bem, eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que me faz bem, achando que só isso era autoconhecimento. Ai, que exercício físico, dormir bem, tá tudo certo. E de repente eu falava, tô ótima aqui, tô indo bem. Quando a gente tem filho, a gente percebe que volta tudo. Vamos recalcular a É uma rota. redescoberta, né? Exato, exato. Então, eu acredito que foi nesse momento que tudo muda. Transição de carreira, a questão de se perceber no mundo de uma forma diferente. Tem um lugar que parece que eu recebi um prêmio, mas uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo. E caminhar com isso é algo de muita responsabilidade. Acho que essa é a palavra, essa responsabilidade de colocar um ser humano no mundo e fazer com que ele seja autônomo lá na frente e que ele seja feliz. Tem algo assim que ele precisa não depender de mim, porque uma hora, pela lei natural, né, a gente vai ficando mais velho e vai tirando. Né? Exato. E ele precisa ser feliz, né? Eles, no caso, que eu tenho 2 filhos. Então, você começa a perceber o quanto é importante ir passando esse bastão, mas ao mesmo tempo respeitando o seu tempo. Ah, então, assim, acho que eu consigo trazer, assim, de bate-pronto, essa mudança muito grande na minha vida, que foi a maternidade. Com certeza. Eliane, você comentou sobre transição de carreira, né? Na sua área profissional, você também seguiu ali o tradicional, que todo mundo julgava certo para você? Como é que foi essa sua transição? Teve alguma faísca ali para você se tornar a terapeuta que você é hoje? Ai, com certeza. Conta pra gente. É sempre, o Rumi fala, né, que é sempre através da dor que a luz entra. Então, comigo não foi diferente. Eu lembro que uma vez eu era adolescente, eu fui no trabalho da mãe de uma amiga minha, que era ali na Berrini. E eu entrei ali naquele lugar corporativo, eu falei assim, aqui é meu lugar. Eu Uau, me né? vejo aqui, assim, aquelas mulheres de taier, de salto, eu falei, eu me vejo aqui. E a visualização é algo assim que a gente não pode negar. Ela acontece na minha vida. Eu posso ficar aqui a tarde inteira contando para vocês essas visualizações e essa foi uma delas. E aí, Eliane faz faculdade de administração, Eliane entra numa MBA, Eliane entra numa uma das maiores multinacionais, que era a Mondelez, ex-Kraft Foods, e aí eu tô na Berrine. E eu tô num prédio maravilhoso, eu lembro de entrar e falar, uau,
eu consegui, e eu lembro direitinho, a hora que eu entro na empresa, eu falo, pai, eu passei, e aí ele, na Kraft Foods, na época era Kraft Foods, ele fez assim, que legal, a empresa do que isso aí? Falei que faz para chocolate, ele, meu Deus, olha só, Deus deu asa para cobra, porque a pessoa alucinada em chocolate, então ele ficou assim, meu Deus do céu, além do que eu estava trabalhando numa empresa de algo que eu amava, né? Então, meu pai ficou assim super orgulhoso, lógico, mas também super impressionado. Aí eu entro nessa empresa, começo a ver o dia passar e eu lá dentro. Do chão ao teto era um vidro, era de vidro o andar inteiro, a coisa mais linda do escritório. E aí eu olhava assim o dia passar e eu aqui dentro do ar-condicionado tinha uma coisa ali. Já começou ali essa faísca. Ela começou um pouquinho ali. Depois eu comecei a empreender, eu tive um site de acessórios femininos, então eu fazia feiras, eventos, tinha o site, eu tinha vários canais, eu tinha várias vendedoras, eu comecei a trabalhar autônoma. E no meio disso eu engravidei. E aí, nesse momento, eu consegui carregar esse trabalho e a maternidade, mas aí eu engravidei do meu segundo filho depois de 1 ano. Você manteve o corporativo junto com essa marca? Não, eu fiz uma transição, fiz os dois juntos, mas depois eu saí. Exato. E aí eu tive um filho e fui levando a empresa junto com esse filho. De repente eu engravidei depois de 1 ano, eu engravidei do outro, e aí é isso, não tem como você tá grávida, ter um bebê em casa. O menino tinha 1 ano e 1 mês quando eu estava grávida, e aí de repente você ter que fazer compra, tirar foto para pôr no site, fazer as vendas, levar no correio. Eu não tava fazendo nada direito ali. E aí foi o momento em que, numa conversa com meu marido, vamos concentrar nas crianças agora, é aqui o mais importante. E a gente sabe que ali dos 0 aos 7 anos é a fase mais importante de uma criança, é a hora que a gente tem que dar mais atenção mesmo. E aí foi aquele momento onde eu me recolhi para a maternidade. E como veio aquela faísca que eu te falei, do trabalho, de estar ali, poder cuidar dos meus filhos, foi um momento também que eu comecei a fazer pós em naturopatia. E naquele momento foi algo tão gostoso, porque você começa a sentir aquela, uau, era isso que eu sempre quis fazer. O primeiro módulo, assim, era de fitoterapia. Sempre amei a questão dos florais, dos chás, assim, tinturas, sempre fez muito sentido. Lembro uma vez que eu estava com uma amiga, o tio dela é um alquimista super conhecido, e aí a gente estava lá conversando, uma mulher fechou a porta do carro e meu dedo prendeu no carro, assim, ó. E aí quando conseguiram abrir a porta porque travou o carro, aí sangrando meu dedo, ela saiu correndo para dentro do laboratório e trouxe uma tintura de confrei e pingou no meu dedo. E eu sempre tive uma cicatrização muito lenta. E ela pingou. Eu falei, nossa, sabe quando você tipo fala assim, nossa, aham, tá bom, né? Gente, assim, no dia seguinte, quando eu acordei, já tava com a casquinha, já fiz assim, não é possível. Uma mágica que milagre é esse? Então foi nesse momento, lá atrás, eu era 18 anos, eu tive essa experiência. Então eu falei, uau, a gente é tão. Eu acho que influenciado pela indústria farmacêutica, pelos médicos. Então a gente deixou muito de lado esses saberes ancestrais. E aí, de repente, eu falei, uau, que legal. Então alguém fala, toma chá disso para isso. Eu era a primeira, porque eu falava, deu certo aquele do Confrei lá, vai dar certo. E foi. E sempre foi dando muito certo. Exato. Então, percebe como vem paralelo? Assim, a gente tem uma isca, né? Lá, em algum momento da vida, a gente recebe uma isca. E essa isca foi esse machucar. E é sempre pela dor, né? Que a isca Olha só, entra dessa foi literalmente, né? Na pele. na pele. E foi muito interessante. Então, assim, quando eu olhei aquilo da fitoterapia, eu falei, uau, que incrível. De repente, o módulo seguinte, florais de Bach. Aí, essa tá aí. Pensa, na época que eu estava fazendo, só para trazer a linha do tempo para vocês, meu primeiro filho estava com 6 meses quando eu comecei a naturopatia, tá?
Então, eu terminei essa pós gravidaça, assim, né. E aí o que que aconteceu? 6 meses, a criança tá ali começando na introdução alimentar, tal, e era de segunda-feira a 13h, então eu deixava ele com uma enfermeira, uma babá enfermeira ali, para eu poder fazer essa pós. E aí, foi algo muito mágico, porque eu ia pra pós e ficava assim: "Manda uma foto dele, ele comeu?", morrendo de medo desse menino engasgar e eu não estar lá. Eu tinha uma preocupação gigantesca com ele. Tá bom. De repente, teve esse módulo de florais de Bach. E ele contou do Red Chestnut, que é um floral maravilhoso para você que tem muita preocupação com entes queridos e tudo mais. E eu assim, ó, uau, que interessante, vou tomar esse floral. Já fui na farmácia de manipulação naquele dia e mandei fazer, tal. Comecei a tomar aquela semana. Na semana seguinte, tô eu lá na aula, de repente vem a mensagem dela, já me deu um coração, assim, ela, ele tá tudo bem com você? Aí eu fiz assim, tá tudo bem, e com vocês? Ela, não, tudo ótimo, eu só tô preocupada porque até agora você não mandou nenhuma mensagem. Eu, uau, esse floral funciona, gente, é verdade. Então, foi aí é muito Mais uma bom. chavinha virou ali, né? Exatamente, eu falei, muito bom isso aqui. Você foi comprovando com você mesma, né? Antes de colocar em prática aquilo que você estava aprendendo. E é muito É sutil, né? isso. Os florais, eles têm essa questão de serem muito sutis. As pessoas às vezes esperam quando você observa, né? O autoconhecimento é isso. Não é você já ter a resposta pronta, é você exatamente para, observa, se olha. Os florais, quando eles são usados, né, com consciência, com presença, aí a gente começa a perceber essas mudanças, né? Exato. E, e, e o curso foi acontecendo. Eu espero que todo mundo no mundo tenha essa sensação que eu tive com os florais, que é um florescer no coração. Você ama estar ouvindo o que a pessoa está falando, você não se distrai nem por um segundo no que o professor está ali trazendo de informação para você. Aí entra o terceiro módulo, aromaterapia. Gente, aí foi onde estopim. Eu tô muito no lugar certo, eu tô muito fazendo o que eu amo. Eu nunca vi minha alma ser tão acariciada quanto no momento em que eu estava fazendo. E assim, a gente vai tendo diversos módulos, né? Medicina tradicional chinesa, Ayurveda também, que é uma prática incrível. Enfim, auriculoterapia, vários. Mas eu escolhi essas duas, os florais de Bach e a aromaterapia naquele momento para seguir comigo e me aprofundei muito. Eu fui beber na fonte, fui entender, fui fazer o curso. Hoje eu sou membro da Federação Internacional de Aromaterapia, né, da IFA na Inglaterra. Então foi algo que eu fui cavucando, eu queria saber de tudo. Eu faço até hoje todos os cursos que aparecem com um dos maiores escritores, assim, eu vou fazer esse curso também. Então, já fui aluna do Salvatore Battaglia, por exemplo, já li vários livros dele, porque ele principalmente trabalha muito a questão tanto fisiológica quanto a energética. E é muito importante você unir essas duas. Quando você fica só no físico, só na fisiologia, você acaba perdendo algo muito importante quando você não olha não olha de forma holística o ser humano todo. Então eu gostei muito dessa linha de raciocínio e sigo com ela até hoje. Legal. E assim, só voltando um pouquinho, antes da gente aprofundar mesmo nessas terapias holísticas, né? Porque a gente quer saber um pouco mais ali, são muitas coisas interessantes. Na maternidade, que é algo que me chama também muita atenção. De forma que a maternidade mudou, por exemplo, a sua visão sobre a saúde, sobre a cura e sobre o desenvolvimento humano? Olha, foi onde realmente a preocupação com o indivíduo e o ser humano se fez muito presente na minha vida. Eu acho que Deus, ele... É que vocês não me conhecem tão bem assim, aqui parece que eu tô super séria, mas eu sou muito bagunceira. Eu sou uma geminiana, eu sou falante, eu falo muita besteira, eu levo a vida muito leve. E na hora que nasceu meu filho foi para UTI. E ele ficou internado 12 dias na UTI. Assim que ele nasceu, ele já foi direto. O primeiro filho. Então, eu acho que Deus já falou, linda, põe o pé no chão agora que começou. Começou.
Então foi um lugar, assim, de um sofrimento tão grande, foi acho que uma das piores dores que eu e meu marido a gente sofreu foi voltar pra casa com a cadeirinha vazia, porque ele estava na UTI, e eu tive alta. Então foi algo assim que foi assim devastador pra gente. Então, naqueles 12 dias, a gente acabou alugando um apartamento perto da maternidade e a gente ficava lá o tempo que a gente podia estar perto do bebê. Então foi algo assim muito, muito sofrido assim para mim e pro meu marido. Mas assim que ele saiu, tudo normal, tá tudo bem. E realmente, ele saiu desses 12 dias sem nenhum diagnóstico, tá? Para poder ficar bem claro que foi algo muito de um cuidado mesmo da maternidade, os protocolos, para poder ele estar muito bem. Mas foi algo assim que mamou, ele regurgitou ali um pouco amarelo, meio esverdeado, e eles falaram, ó, talvez ele esteja ali com uma obstrução no trato gastrointestinal, e vamos fazer uma bateria de exames, e nisso tem uma coisa de quem tem sangue japonês, que acaba que a criança tem uma questão com a icterícia. Então ele ficou também muito tempo sendo observado com isso, tomando aquele banho de luz, tal, para poder baixar a icterícia dele. E 12 dias depois, alta, tudo certo. Então, assim, não teve nada que sequela ou qualquer coisa do tipo, nada. E aí a gente volta para casa e vem aquela coisa de ter uma atenção um pouco maior, que eu acho que com esse jeito mais molecona, talvez eu teria sido um pouco mais negligente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tomei um chacoalhão para saber que realmente era a hora de eu cresce, cresce, criatura. Brincar, né? Exato. A vida tá acontecendo aqui. Exato. E aí o tempo foi passando, e aí o meu primeiro filho, ele com 2 anos, ele não estava falando muitas, era poucas palavras na verdade, então era mamã, papá, água, pouquinho. E uma criança de 2 anos já tem que estar falando super bem. E um dia eu estou assistindo um vídeo do Marcos Mion e ele estava falando dos saltos de crescimento, porque ele tem um filho, né, com, com questões, né, e ele trazendo essa fala, ele falou, ó, com 2 anos, quando ele trouxe com 2 anos, a criança tem que estar conversando, ela fala, tal, ela olha nos olhos para conversar, e eu fiz assim, ai, meu filho não faz isso. E foi a hora que eu comecei uma investigação. Todo mundo ficava falando, meu, ele não fala. Eu falei, gente, mas tudo bem, eu não vi uma grande preocupação. Mas quando eu vi isso na TV, aí eu, uau, deixa eu ir atrás. Então ele começou a fazer uma bateria de exames e passou com um neuropediatra e depois fez tomografia, mapa cerebral, fez a Ubera, dormiu no hospital e fez todo aquele mapeamento. E de repente eu me vi ali olhando todos os exames dele e a médica olhando, olha, ele não fala porque ele, por ter tido algumas resfriados, tal, ficou com secreção parado. Então agora trabalha isso com um otorrino e vai resolver. Mas eu percebi aqui que durante o sono basal ele tem pico de atividade, então isso pode indicar que ele tenha TDAH. Então, assim, eu vou seguir o protocolo europeu, que é a partir dos 6 anos. Então a gente dá uma medicação aqui só para acalmar um pouco, e eu assim, ó, Medicação? meu Deus, exato, lembra, pessoal, daquilo que aconteceu com o meu dedo lá atrás? Então, eu, uau, tá, aí eu voltei para casa, parando na farmácia, comprei, né, ele estava no final, porque ele começou ali com 2 anos, mas até sair todos esses exames, que foi bastante, então ele já estava ali com 2 anos e meio, tal. Eu, 2 anos e meio, eu vou começar? Não! Aí veio uma consciência, Deus falando assim, eu juro, parece que eu ouvi Deus falando na minha cabeça. Linda, você não pediu um filho com energia, que fizesse tudo, que corresse, agora você vai dar um negócio para ele ficar calmo? Aí eu, uau, não faz sentido. Então eu comprei, mas aí eu que comecei a tomar, eu comecei a tomar para ver o que que acontecia comigo. Nada mudou, a pessoa continua elétrica até hoje. E aí foi nesse momento em que eu comecei a estudar muito sobre o TDAH.
apesar de não ter um diagnóstico fechado, porque o diagnóstico só se fecha com... Fecha não. Você começa a fazer um exame multidisciplinar com um neuropsicólogo mesmo, e aí você consegue ter um diagnóstico um pouco mais fechado. Mas naquele momento o que a gente tinha eram esses exames. E aí ela estava seguindo dessa forma para poder ele ter uma qualidade. Enfim, teve que fazer ecoterapia, psicomotricista, fonoaudiólogo, fez todo TO, foi fazendo todo esse. Eu acho que assim, é muito bom quando você é pequenininho, você já tem isso para você já ir se ajustando, porque com a fonoaudióloga ele foi realmente tomando propriedade da fala dele, foi muito legal. O psicomotricista, porque é isso, ele tinha a questão de ter uma coisa e não perceber onde terminava ele, onde começava essa coisa, então ele se batia. Tem gente que é adulto assim até hoje, tá? Sim, sim. Eu vejo muita gente assim, mas Mas enfim. você olhou para o seu filho para que ele não fosse. Parece que é normal, mas assim, não é. Tem gente que. Ah, eu sou desajeitada, talvez não. Inclusive, a gente também traz aqui, a gente vai deixar um card para vocês, que a gente também vai trazer uma pessoa para falar sobre psicomotricidade. Então, a gente vai deixar aqui o card para vocês se aprofundarem nesse assunto, que olha a importância. A gente observa desde criança, mas os adultos também podem entrar nesse processo de autoobservação e procurarem, né, pessoas especializadas no assunto para entenderem essa questão do movimento ali corporal, né, da leitura corporal. Exato. Então foi muito importante todas essas terapias para ele realmente ir adquirindo essa autonomia. Então, fechou. Aí a mãe aqui estudando muito sobre TDAH, entendendo como funciona tudo, globalmente, vendo todos os estudos que saíam, seguindo nas redes sociais todo mundo que falava sobre isso, e paralelamente comecei a tratar meu filho com os óleos essenciais, com os florais de bar, e vendo um super resultado. Mas eu vou falar para vocês, eu acredito que o maior resultado que eu vi foi quando eu procurando como tratar TDAH sem medicação. Porque tinha algo que mexia muito comigo com essa voz de Deus falando comigo. Aquela voz, ela ressoa dentro de mim até hoje. Então eu falei assim, deixa eu fazer tudo que eu posso sem envolver um medicamento. E aí teve uma mulher, a Rosélia, que ela fez um trabalho, uma mentoria comigo, e eu lembro que no primeiro momento dessa mentoria tinha 5 mães. A primeira mãe fui eu a falar. E ela perguntou: como que foi a sua infância? A minha? É a sua, eu. Tá. Foi muito legal a minha infância. Teve algo mais complicado que foi a questão da minha mãe gostar mais do meu irmão. Ela deixava isso muito explícito, então isso acabava me machucando um pouco, porque eu brigava muito com meu irmão, a coisa dos ciúmes, né? Todo mundo que tem 2 filhos sabe como que é. Sempre tem um que é mais ciumentinho, essa era eu. Aí a próxima mãe. Ah, então, a minha infância também foi muito legal. Ela foi marcada depois que a minha irmã com deficiência mental nasceu, e aí toda a atenção foi para minha irmã, aí a terceira mãe. Ah, então era eu e minha irmã e era tudo bem, de repente nasceu o meu irmão, o varão da família. Gente, eu não esqueço desse dia ela falando desse jeito. A minha família, ela queria muito um menino, e quando ele veio, ele virou o rei da casa. Ele ganhava bolacha recheada, eu ficava assim, e a gente não, meu Deus. E assim, essas Ponto de histórias, conexão, né? eu olhei e falei, todas as mães aqui têm filhos com TDAH, todas as mães aqui foram preteridas na infância. Eu falei, uau, que é isso? Tem algo aqui. E aí ela começou, vamos fazer uma carta para sua mãe de perdão. Gente, eu sou um pouco pragmática, eu gosto das coisas. Minha mãe já faleceu, eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu, eu fiz assim, tá bom, vou fazer essa carta, né? Então, mãe, é, me perdoa por ter te julgado, não sei o quê, né, mãe, obrigada por ter sido essa mãe que... E todos os pontos positivos mesmo da minha mãe, que ela foi incrível. E trazendo, eu sei que o Guilherme teve questões quando ele nasceu e você realmente teve que ter esse olhar mais amplificado para ele. E fui explicando tal a carta, fiz a carta. Tá. Aí na outra semana ela pergunta ali, como que tá? Como que foi a carta? Fiz a carta, tal. E seu filho? Eu,
Uau! Porque era assim, eu gritava com meu filho todos os dias, porque é uma criança muito agitada. Gente, ele subia em cima da mesa da sala e começava a atacar as frutas da fruteira. Eram umas coisas assim, uma bagunça. Ele pegou minha gaveta, tirava tudo de dentro da gaveta, de todas as gavetas do meu armário. Quando eu cheguei, eu fiz assim, ó, imagina ser todo o seu armário no chão. Eu fazia isso só quando eu era adolescente, gente. Como assim que meu filho tá fazendo isso com 2 anos? Então era assim, ai, Martin, uma loucura, muito por conta disso, ou porque ele estava sempre na iminência de querer se matar, né? De se jogar de um lugar alto que ele escalou, Martin! Então era um lugar. E eu falei, olha só, eu só gritei uma vez essa semana, eu falei para ela. Aí, na outra semana, ela ouvia e depois ela dava mais uma. Então ela veio com o sleep talking. Ó, quando seu filho acabar de dormir, começa a falar para ele o quanto ele é especial para você, o quanto você o ama, o quanto é importante ele estar na sua vida, como você é importante na minha vida, filho, como você é esforçado, como você é especial, eu gosto muito de ver a sua energia. Ai, não queria falar isso não, hein? Aí, na outra semana, como que tá? De repente, eu não gritei, essa semana eu não gritei. Uau! E eu fui vendo essa criança acalmar. Então, assim, teve várias frentes com relação ao desenvolvimento dele. Como eu disse, as terapias, tanto com o psicomotricista, fono, ecoterapia, aí teve a mãe aqui com florais de bar, óleos essenciais, e aí entra a Rosélia trazendo esse olhar, assim, muito, um trabalho muito lindo, assim, muito perto, vendo como eu estava me sentindo, como ele estava se sentindo, e como ressoa a maternidade, a mãe e filho até os 7 anos, é muito forte. E aí, nesse momento, entra a pandemia, e aí eu descubro o universo dos sonhos. Aí lembra aquele amor da, da aromaterapia? Os sonhos, porque um novo amor. Aí é a hora que eu vejo ali um link patrocinado no Instagram. Aprenda a interpretar os seus sonhos. Eu preciso mesmo entender o que isso está querendo dizer. Mas antes da gente entrar nos sonhos, acho que a gente queria ainda entrar nesse processo da aromaterapia, só para a gente, né, Claro. dar uma sequência aqui. A gente viu que você trouxe aqui também, né, um difusor, você mostrou aqui pra gente os óleos essenciais. E. Não, depois só. É só pra gente dar sequência do time. A gente viu que você trouxe aqui, né, esse aromatizador, tá maravilhoso, vocês têm ideia quanto tá gostoso aqui esse ambiente. Como que você entende que a aromaterapia pode atuar de uma forma diferente, de especial, cuidando da emoção das pessoas? É assim, com todos os cursos e professores que eu fui adquirindo esse conhecimento, eu percebi que temos 4 principais corpos, né? Então a gente trabalha aí com o corpo físico, emocional, mental e o espiritual. E no momento em que você começa a perceber como a doença chega, a gente percebe que ele começou numa emoção, muitas vezes. Veio uma emoção muito forte e de repente isso vai para o mental. Então você fica, por exemplo, um exemplo muito clássico, assim, a traição. A pessoa é pega de surpresa, ela sofre uma traição do parceiro, da parceira. E aí nesse momento vem aquela dor no coração, é uma dor que vem para o físico quase, você sente aquela dor no coração de ter sido traída. E aí, de repente, você começa a pensar só naquilo. Por isso que ele fez isso, por isso que ela fez aquilo, ah, estava me tratando assim, eu não estava percebendo, nossa, e me prometeu amor eterno, casou e falou, e você fica naquele mental que não sai daquilo. Todo mundo que já passou por isso entende o que é essa dor, e fica ruminando aquele pensamento, mentalizando aquilo. E o seu corpo, ele reage a esses pensamentos que você tem, não tem jeito. Muitas vezes você começa a achar que você vai brigar, você está brigando com o seu parceiro só na sua cabeça. E seu olhar, sua pupila, ela já dilata.
você começa a sentir suor na mão e você não está brigando de verdade, você só está pensando nessa briga, você só está imaginando essa discussão que você deveria ter falado ou que você não deveria ter falado e fica. E aí você percebe que sua imunidade começa a cair e a gente entende esse lado vibracional. Toda vez que a gente está bem, eu vou falar isso como vendedora, um dos meus primeiros empregos foi trabalhando na M-Office, era numa loja de roupa da minha época. E eu lembro que quando eu entrava naquela loja triste, eu não vendia nada, não vendia. E quando eu estava bem, quando eu estava ali, sabe, vamos lá, entrava a venda, acontecia, a venda acontecia e você vendia super bem. Tem algo ali em relação ao seu humor que você se conecta com pessoas melhores quando você está bem. Você encontra amigos potentes, você encontra boas oportunidades quando você está buscando, está comprando uma casa, um carro. Quando você está bem, está vibrando bem, você vai encontrar o melhor, você vai vibrar aqui em cima. Então imagina um rádio. É que agora não tem mais esses rádios AM/FM que você tem que, mas na minha época, entregando, entregando a idade. Tinha um rádio AM/FM que você tinha que sintonizar. E quando sintonizava, você nem queria, você saía devagar de perto dele para poder deixar bem limpinha assim a. Então, essa sintonização é mais ou menos como funciona a nossa vibração. Quando algo acontece, essa vibração ela pode cair. E você tem que fazer todo o esforço para fazer sua vibração subir. Você precisa prestar atenção que essa vibração ela vai subir como? Através dos seus sentidos. E a gente recebe um abraço, come uma comida gostosinha, sente um cheiro muito bom. Então, ouve uma música que você gosta, todo mundo sabe aqui que às vezes a gente está dirigindo ali, ouvindo uma notícia, quando toca uma música que a gente gosta, dá uma alegria, dá uma sensação boa, e o nosso corpo reage a tudo isso. Então, quando eu fui estudando muito a fundo a aromaterapia, eu fui entendendo tudo isso que eu estou falando para vocês em relação à vibração e percebendo o quanto essa ferramenta ela é pouco utilizada. E a gente sabe muito bem que quando a gente era criança, tinha, eu não sei se acontece, mas na maioria das famílias, assim, sabe depois que acaba o almoço, o pessoal vai lá e corta uma laranja. E aquele cheiro da laranja, porque o óleo essencial da laranja, ela tá toda na casca, e a hora que você descasca, ele domina o ambiente. Aquilo é um cheiro muito da infância. Por isso que a laranja doce, ela é muito utilizada para quem está com depressão, porque você lembra, você tem essa memória olfativa desse cheiro da infância. Então, o óleo essencial, ele entrou na minha vida sendo mais uma ferramenta para elevar essa vibração. E começou dessa forma, porque a primeira coisa que eu aprendi de óleo essencial, e eu acho que todo mundo aqui, depois vocês colocam aí nos comentários se eu tô enganada. Ai, óleo essencial de lavanda é bom para dormir. Eu acho que é o primeiro contato que uma pessoa tem com óleo essencial é essa frase. E aí a pessoa aqui foi comprar uma lavanda e não dormiu bem aquele dia. Falei, não tem alguma coisa errada. Todo mundo fala dessa lavanda e eu não vi essa criança. Essa criança aí não dormiu bem, a mãe também não. E aí a gente começa a estudar e entender que uma lavanda precisa ser francesa para poder fazer com que você durma. Por quê? Existem diversos tipos de lavanda. E a mais especial é a que é plantada a mais de 3.000 metros de altitude. Ela está localizada em alguns lugares como Bulgária, França. E aí esse óleo essencial ele precisa ser muito bem destilado e precisa conter o acetato de linalila, além do linalol. Porque hoje em dia o pessoal está modificando muito os óleos essenciais, colocando o linalol sintético, achando que é isso que faz dormir. Não, é o acetato de linalila em conjunto com o linalol. Existe uma química dentro dos óleos essenciais totalmente específica para conseguir alcançar os receptores olfativos na hora que a gente sente esse aroma, fazer essa conexão com os nossos receptores e aí sim ter essa cascata hormonal. E nesse caso, ele começa a liberar o nosso sistema nervoso autônomo, porque a gente tem o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, o simpático é aquele que às vezes está antipático, né? Para vocês lembrarem bem. Por quê? A gente está ali o dia inteiro trabalhando.
e de repente eu não sei vocês, mas quando eu tô no computador, de repente eu vejo, eu tô aqui, ó, opa, respira, você tá com a respiração assim, ó, você não percebe, mas quando tem alguma questão que você está tentando resolver, você começa a entrar nesse lugar de luta e fuga. Então é nesse momento em que você tem que fazer uso do óleo essencial, porque às vezes você não consegue ouvir uma música, né, para poder tentar te auxiliar. Essa questão do óleo essencial é muito interessante, porque as pessoas acabam achando que a lavanda que a gente tem aqui, né, na maioria dos jardins ou em lojas de jardinagem, é essa mesma lavanda francesa. E não é, porque, né, quando muda o solo, muda a composição química, aqui ela é muito mais camforada, não é isso? Perfeito. Então, tem que ter essa questão, até cuidado com crianças também, né? Porque não é a mesma lavanda que você pode usar com criança e tem contraindicação alguns óleos essenciais, né? Para alguns casos, não é verdade? Exato. E tem algo que eu lembrei aqui do que você falou, porque por conta desse canforado, muitas vezes esse tipo de óleo essencial é utilizado em produtos de limpeza. E o que que acontece? Ah, tem algumas pessoas que têm uma memória olfativa de abuso. E como é no chão, ela sente o cheiro daquela cânfora dessa lavanda. Então, muitas vezes, ativa um lugar de luta e fuga, você sentir o cheiro. Sim. Olha que profundo, É né? muito profundo. Lembra que eu falei da laranja, que ativa esse lugar da infância, que você começa a se E alegrar? como é único para cada um, né? Porque pode ser que na minha família não, ninguém Tenha toma sido abusado. laranja, Ah, ou a pessoa pode ter algum trauma em relação, né, a um sítio, algo de laranja. Então é muito particular a muito. importância da gente se olhar com cuidado, a gente se conhecer, né, e ter alguém especializado do nosso lado para fazer essas indicações. Não sair comprando, né? Só para porque todo mundo falou, porque Todo eu mundo vi tá na usando, internet, né? E pode usar aí desenfreadamente, né? A gente tem que tomar cuidado com essa parte do óleo essencial. E eu falo também porque, vou contar para vocês, mas eu e a Eleni, a gente teve uma época que a gente trocou muitas figurinhas sobre aromaterapia, né? Eu iniciei o processo de formação, mas aí entrou a pandemia e aí eu me recolhi e fui para a área dos cristais, que aí foi, né, o meu quentinho aqui do coração, que ela falou. E eu sei o quanto ela se dedicou e foi, mergulhou a fundo mesmo nesse processo da aromaterapia. Então, é muito importante também a gente trazer que o óleo essencial não é para também ser comprado e usado desenfreadamente, sem realmente uma orientação de um aromaterapeuta especializado e realmente com formação E que te completa, conheça, né? que te conheça, porque é bem importante a gente olhar para tudo isso. E até vou pegar esse gancho, porque a gente, nos bastidores ali, a gente estava falando algumas coisinhas também da saúde da mulher, daí você já pode até falar um pouco, acho que sobre tudo isso, e o quanto você está se aprofundando mais uma vez, a Denise se aprofunda em muitos assuntos, é maravilhoso, né? Quando a gente gosta de uma coisa e mergulha mesmo. E o quanto também, dentro desse aspecto que você tem estudado sobre a saúde da mulher, uma fase agora que é pouco falada, eu acho que já está, né, a gente já está conseguindo ter mais informações do que era antigamente, que é a perimenopausa. Mas como que também a aromaterapia pode auxiliar nesse processo da mulher que está entrando nesse período de perimenopausa? Boa. Só voltando um pouquinho, Uhum. porque tem algo dos óleos essenciais que teve um boom de desinformação e eu vejo que isso foi muito pela indústria, para poder vender óleos essenciais. Então, tem muitas pessoas que têm óleos essenciais em casa e não sabem o que fazer com eles. E hoje em dia a gente tem muita informação por aí, mas tem algo que a escola francesa trouxe, que é a relação da ingestão dos óleos essenciais. Eu sou da escola inglesa, que é muito mais relacionado à utilização dos óleos essenciais topicamente ou através da inalação. E o que que acontece? A gente tem vários estudos mostrando que os efeitos eles são muito similares, tanto ingerindo quanto utilizando topicamente ou inalando. A questão é que tem poucas pessoas aqui no Brasil que sabem como fazer uma aromaterapia com ingestão de óleos essenciais. Por quê? Você precisa diluir esse óleo essencial em óleo carreador, colocar ele em cápsula, aquelas cápsulas mesmo de remédio, porque elas protegem o nosso estômago, toda aquela parede é muito sensível. Eu gostaria muito de trazer, porque eu tinha um aromatizador desse,
que eu comprei da China, gente. E aí eu coloquei o óleo essencial e fui utilizando. Só que aí, um dia ele parou de funcionar. E quando eu comecei a prestar atenção, a parede desse aromatizador estava toda corroída pelos óleos essenciais. Então vocês imaginam que se vocês não fazem essa ingestão corretamente, isso pode estar fazendo isso com a parede do seu estômago. Então é um perigo. Eu acredito que deva ter pessoas que façam isso muito bem. Eu não conheço ninguém, tá? Então, melhor não indicar, Então, né? exato. E a forma, e é isso, tem muita informação, mas é importante você saber o que que é bom para você. Porque o óleo essencial que é bom para mim não necessariamente é bom para você, é bom para Ana. É isso. É interessante a gente olhar os sintomas e não o óleo essencial que você tem, porque provavelmente você tenha comprado para poder fechar a venda do mês de uma pessoa. Então, isso é algo que é muito importante. Então, tem óleos que pessoas têm em casa que eu fico assim, meu Deus, cravo, que é super forte. Meu pai, por exemplo, não pode com cravo porque ele toma anticoagulante. Olha só, é Ele isso, potencializa o o trabalho eugenol. do anticoagulante. Se a pessoa não conta ali faz as medicações que ele usa, né? Tem interações medicamentosas, porque o óleo essencial é super concentrado, né? Exatamente. E hoje em dia temos pessoas que têm problemas sérios de depressão, precisam tomar ansiolíticos, e o óleo essencial, por exemplo, de camomila, ele tem o camazuleno que atua no mesmo receptor que um ansiolítico. Então, o que que acontece? A pessoa está tomando um ansiolítico, é importante para ela fazer aquele tratamento e querendo utilizar um óleo essencial de camomila, que parece ser muito inofensivo, mas ele é muito forte. E aí, ele disputando o mesmo receptor, o remédio não vai fazer efeito. Então, é muito importante olhar todo o componente químico do óleo essencial, ver o que vocês horas falando sobre isso. E aí, voltando na questão, só queria trazer esse alerta mesmo, porque é isso, a gente fala de uma forma tão leve aqui no podcast, mas eu precisava trazer esse peso, essa importância em relação à utilização dos óleos essenciais. E o que que acontece? A gente percebe que um óleo essencial, então, ele não necessariamente vai funcionar da mesma forma que funcionou para mim, para vocês. E e isso acontece exatamente porque a gente precisa ver onde ele foi plantado, qual era as condições climáticas daquele lugar. Então, tudo isso muda muito, altera muito a química do óleo essencial. Mas a gente tem os componentes majoritários ali que eles normalmente sempre são presentes. E é através desses componentes que eu atuo utilizando no corpo físico. Então, agora entrando na questão da perimenopausa, a gente precisa olhar um pouco como que está a rotina dessa pessoa, porque de repente a gente vai só para o sintoma e quer tratar. Não, a gente precisa prestar atenção. Como que está a sua saúde emocional? Então, acho que a primeira pergunta que se faz é essa. Você está sobrecarregada? Porque é isso, eu acredito que uma mulher que tá ali fazendo exercício físico, tá se priorizando, porque a maternidade tira um pouco essa questão de se priorizar. E tá tudo bem, é um período que você tem que se doar um pouco mais para a criança, ela precisa mesmo. Mas tem um momento em que você já consegue voltar a se cuidar um pouco mais, olhar para o seu cabelo, para sua pele, para o seu bem-estar mesmo, de fato. Então você começa a fazer toda essa análise de como está essa saúde, como que a mulher já está se olhando e ajustando essa rotina, olhar o que, que vem de sintoma. Porque muitas vezes nesse começo, e foi aí que eu fui pega de surpresa, porque começou em outubro do ano passado, eu estava no meio de uma reforma e eu fui levar as crianças para a escola e começou uma cólica que do nada virou uma cólica de adolescente, uma cólica doída. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Uma dor que me fez ir para a cama com uma bolsa de água quente, coisa que eu não tinha desde lá de 14 anos. Eu, que coisa esquisita. E aí eu comecei a perceber essa dor 2 meses seguidos. E aí, uma amiga minha, coincidências ou não, que a gente chama de sincronicidade. Uma amiga, ela fez aromaterapia comigo e ela tem hoje uma empresa de produtos naturais, com desodorante, sem metais pesados, filtro solar também super natural. E aí ela me deu, e eu sempre sou a pessoa que faço os testes para ela. É,
do desodorante foi ótimo. Ela, você faz crossfit, transpira que nem uma doida, então faz aí o teste, me deu os desodorantes, eu falei, meu, maravilhoso, enfim. Aí ela pegou e falou, você faz esse teste pra mim? Ela falou, porque é pra quem tá na menopausa, tá? Eu falei, mas eu não tô na menopausa. Aí ela fez assim, não, mas não tem problema, você tem cólico ou TPM? Eu falei, tenho. Eu super sou a mulher da TPM, assim. Aí ela pegou e falou, então, isso já vai auxiliar muito nesses sintomas, ver como que você fica. E aí eu comecei a estudar. Ali nesse produto tinha inhame mexicano e Vitex. Uau. Aí eu olhei e falei, que interessante, e comecei a entender o que são esses... E aí eu entrei por essa porta da menopausa, e de repente eu descubro que existe perimenopausa. E eu acho que, assim, muitas pessoas estão descobriram, assim, eu tô levando essa informação porque eu tô vendo que todo mundo acha que só existe menopausa. E não, existe a transição que se chama perimenopausa. E isso foi engrandecedor para mim, porque começou com o quê? Algo que eu não foi com a cólica que começou. Foi com um cansaço, que quando dava, tipo, 4, 5 da tarde, a bateria faz assim, ó, vum. É péssimo, porque você ainda tem que fazer a janta, você ainda tem toda a rotina das crianças até eles dormirem, e você não consegue, você fala, nossa, por mim eu já ficava jogada assim no sofá. Eu ficaria desse jeito. Falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, foi aí que eu comecei a achar que, fui lá, coloquei um floral de bar para mim chamado Olive, que o Olive traz a energia, e me trouxe mesmo, e óleo essencial. Você começa a fazer um autocuidado. E aí, nisso, utilizando esse bastão, as cólicas foram embora. Elas foram embora, graças a Deus. Então, assim, sofri 2 meses e eu comecei a utilizar, já não tive mais essas cólicas. Aí eu comecei a pesquisar mais. Então é isso, toda vez que lembra do Rumi, toda vez que a dor chega, a gente começa a entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Só que é isso, nós mulheres, eu tô com 42 anos no dia de hoje, a gente entra, olha, faz todos os exames e adivinha, tá tudo normal. Não tem nenhum problema, mas a oscilação ela é muito sutil, e essa oscilação sutil é que faz a gente sentir esses sintomas. Ainda mais quando a gente se conhece, né? Porque a gente fala, eu não tô normal, eu não sou assim, isso não é meu. Não né? me pertence Não isso me aqui. pertence, exatamente. E aí é onde eu olhei esses pequenos sintomas e comecei a atuar em cima deles com os óleos essenciais. Então começou nesse cansaço, e aí de repente veio uma questão de muita irritabilidade, uma irritabilidade que passava um pouco a questão da TPM. Que a pessoa aqui, quando bate. Gente, é impressionante. Meu marido olha para mim e fala assim: olha aí no seu aplicativo, quantos dias falta para descer para você? É batata, pá, 7 dias. É só eu olhar. Porque é uma pessoa que não passa nada. E eu vou falar uma coisa para vocês: é muito importante. Eu sei que tem muita gente que odeia a TPM, mas ela é um presente, tá? Eu quero muito que as mulheres comecem a olhar para a TPM como um presente. Por quê? É nesse momento em que a gente percebe quem ficou ali abusando da gente o mês inteiro. É nesse momento que a gente entende aquilo que a gente foi colocando embaixo do tapete devagarzinho. Na TPM não passa. A gente tira os filtros, né? Exatamente. Cai esse véu bonito, ele cai e você enxerga as coisas que estão acontecendo com você. Então, assim, a gente sempre demonizou muito a TPM. E quando eu aprendi isso, eu aprendi a olhar de uma forma, uau, eu estou enxergando essa pessoa sendo falsa comigo. Eu estou enxergando, eu tendo que aguentar essa pessoa. Eu estou conseguindo agora ter a oportunidade de colocar esse limite. Porque conforme você não vai colocando esse limite, não vai fazendo essas pequenas alterações, a conta ela chega muito brava na hora que acontece alguma coisa. Então a TPM ela é uma proteção nossa, e a gente só olha ela como irritabilidade, mas ela está mostrando que você está irritada por um motivo. É lindo, é lindo. Se a gente começa a ressignificar a TPM e a abraçar e começar a enxergar o que está acontecendo, gente, não tem tanta briga, não tem tanta separação, não tem tanta desavença, disputa de ego, porque você está enxergando aquilo. É lindo. E é por isso, muitas vezes, que quem trabalha com muitas mulheres
o ciclo começa a se igualar. Então todas as mulheres ficam de TPM juntas, ficam menstruadas juntas. É muito lindo. Eu queria muito trazer esse olhar assim para esse momento, que sempre foi muito demonizado, né? E já que a gente está falando, né, desses momentos de se olhar, de pausar, né, e da importância da gente ter esses momentos em grupo, né, dessa cura coletiva, principalmente de mulheres, né, que a gente se olha mais, se cuida um pouquinho mais, a gente quer falar de um patrocinador do nosso episódio, que é o Santuário Cristalino. Um espaço maravilhoso, ancorado pela energia dos cristais e que apoia esse projeto. E essa parceria é especialmente significativa para nós porque nasce de um propósito que conversa diretamente com tudo que acreditamos, buscamos compartilhar no Chave da Alma, que é a importância de criar espaços de pausa, presença e reconexão com quem realmente somos. Cercado pela natureza e pela presença dos cristais, o Santuário Cristalino é um espaço de acolhimento, vivências e retiros voltados ao autoconhecimento, ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal. Cada experiência é cuidadosamente pensada para convidar as pessoas a desacelerarem e respirarem e saírem por alguns minutos do ritmo tão acelerado da vida e se permitirem a olhar para dentro com mais presença e consciência. É também um espaço que acolhe terapeutas, facilitadores e profissionais que desejam realizar os seus próprios eventos, vivências e retiros em um ambiente preparado para sustentar esse tipo de experiência. E nós, do Chave da Alma, acreditamos que muitas vezes uma pausa vivida com intenção pode abrir portas para transformações muito profundas. Por isso, se você sente chamado de fazer parte de um evento, fazer o seu retiro, a sua vivência, aponta a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e conhece um pouco mais do Santuário Cristalino. E agora, voltando aquele assunto dos sonhos que a gente estava conversando anteriormente, porque assim, se deixar, a gente vai ficar aqui horas falando sobre cada um dos temas, mas a gente quer realmente dar uma pincelada em todas essas terapias, né, que você atua e que são incríveis, maravilhosas. E conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória dos sonhos e por que muitas pessoas elas acabam achando que não tem que dar tanto sentido, tanto significado, né, para as mensagens que recebem através dos sonhos e o quanto isso pode auxiliar no processo do autoconhecimento de cada um. Tá. Então, é isso, os sonhos eles entraram na minha vida muito porque eu sou uma grande sonhadora, sonhos muito maravilhosos, sonhos tenebrosos também, e principalmente os tenebrosos, porque quando tá bem, é uma delícia quando o sonho tá gostoso, mas quando o sonho ele tá incomodando, ele incomoda muito, principalmente quando ele se torna um sonho repetitivo. E eu queria muito entender, porque eu falava assim, tem um segredo aqui. Teve um sonho muito marcante na minha vida e na época eu tinha 26, 27 anos e eu, a partir desse momento, eu fiz uma mudança muito grande por conta de um sonho. Eh, e e nisso eu comecei a perceber toda a minha vida onírica, como foi pautada pelos sonhos, percebendo muito quando a gente é adolescente faz diário, né. Isso é uma prática muito boa, fiquei sabendo esses dias, viu, pessoal, que quem escreve, tem um lado cognitivo muito melhor para chegar para ter uma longevidade aí, ter uma vida. Ainda mais hoje em dia com o chat GPT, né, que a gente só quer delegar a função, o quanto é importante a gente desenvolver mais ainda, né, a nossa capacidade cerebral. Exato, então vocês podem procurar esse estudo, é muito importante, você percebe que quem vive mais, quem tem, não é nem de viver mais, mas quem vive, quem tem mais anos de vida tem uma cabeça melhor, é porque tem a escrita como uma rotina na sua vida. Então é isso, não basta chegar a 100 anos, mas ali sem saber quem é quem, ter aquela questão da demência, né? Então é isso, é chegar ali com uma mente forte e boa, e a escrita está totalmente atrelada a isso. E aí, você percebe ali o diário com os sonhos, e aí você fala: "Uau, tem aqui algo bem especial do que aconteceu no seu dia com o que você está sonhando".
E aí, eu lembro que eu, na pandemia, teve essa questão de ter visto esse link patrocinado, falei, vou agora fazer esse curso. E foi, assim, foi algo muito lindo que aconteceu. Eu vou tentar contar muito rapidamente, mas eu estava em um dos módulos de aromaterapia, e a minha professora de aromaterapia é uma mulher muito cética. Um dia, eu já fazendo, além do curso com ela, eu estava fazendo também um outro curso de aromaterapia que era mais energético. E nisso eu fui trazer algo desse energético para essa professora falando sobre chakras. Ela olhou e falou assim: Minha querida, aqui a gente fala de ciência, aqui a gente fala da química dos óleos essenciais. Então não vem falar com essas besteiras de energia, de chakras. Isso é muito coisa de adolescente. Ela trouxe de um lugar assim, deu assim, ó. E aí ela dando a aula dela, porque ela explica tudo em relação à química, como funciona, como atua no corpo ali. E eu assim, ó, Dani, é verdade, você viaja muito, você não tem que ficar nessa onda de, ai, energia, ai, espíritos, né? Nossa, misturando espiritualidade. E eu fui para casa com isso. Mas eu já tinha feito o curso eu já tinha feito a inscrição e estava acontecendo no mesmo final de semana, só que era online e ao vivo e online, gravado. Então eu peguei e falei, segunda-feira eu começo a assistir esses que já foi, porque ia ser 2 semanas de curso de interpretação de sonhos. Aí beleza, chegou na segunda-feira, eu vou começando a assistir o curso de sábado, porque na segunda mesmo já ia ter o curso, então eu fui assistindo. De repente, a professora Angelina Ataíde, ela fala assim, eu coloquei na TV e comecei a assistir. E tem um momento em que ela fala assim, ai, porque uma vez eu vi uns tritões. Tritões, para quem não sabe, é tipo sereio, né? Ela falou que estava no mar tal, e que eles estavam fazendo não sei o que, e que viram tritões. Eu fiz assim, ó, caraca, Eliane, falei ontem pra mim que eu não ia entrar nessa onda e essa mulher doida falando de tritão. Aí desliguei a TV e fui fazer minhas coisas. Falei, esse curso de sonhos aí vai me levar para outro lugar e eu quero ficar aqui muito na ciência, nos estudos científicos e tudo mais. Não parei de assistir o curso. Mas Deus é maravilhoso, como eu falei, ele deixa umas iscas, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma loja de acessórios femininos e tudo mais? Naquele momento eu pensei, eu fui organizar as coisas do curso, tal, minha bolsa, eu tinha uma carteira grandona, assim, que antigamente eu tinha vários cartões, e nota, então era uma carteira. Exato, nem tem mais carteira. E aí, aquele momento, eu falei, essa carteira gigante aqui, deixa eu. Falei, meu, eu acho que eu tenho no estoque. E o estoque estava na parte de cima de casa, eu fui lá, achei uma carteira pequenininha assim, eu falei, vou usar essa agora. Aí desci, quando eu abro a carteira, assim, tava escrito assim, Angelina, todos os cartõezinhos que vinham dentro, assim, tava assim, Angelina, Angelina, Angelina. Eu, uau! Como assim, Angelina, o nome da professora que estava dando o curso de sonho há 5 minutos atrás? Aí eu. E eu senti, eu fiz assim, nossa, não é. É uma sincronicidade. Eu bati ali aquele olho naquela carteira chamada Angelina e eu tive essa certeza. Aí eu, tá bom, vai, vou dar mais um voto de confiança a essa mulher. Vamos lá, liguei a TV e comecei a assistir. E aí eu comecei a me apaixonar por ela, pelos ensinamentos dela. É uma mulher que vive na espiritualidade, ela não está muito vivendo esse mundo material, ela vive muito mais dentro da espiritualidade. Então, é isso, ela ensinou pra gente que todos os nossos sonhos são mensagens do nosso espírito. E são mensagens verdadeiras, é como se fosse um melhor amigo trazendo uma mensagem todo dia para você. Então, eu vou contar um sonho muito pequeno que eu tive que foi muito importante para mim. Eu estava numa ilha nesse sonho e nessa ilha eu tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro, mas meu dinheiro não era aceito ali. Eu ficava impressionado, tipo, não era aceito. E aí eu acordo de manhã e fico assim, ó, meu, que sonho estranho, né? Como assim? Uma ilha, eu muito rica. Aí eu entro numa reunião. Tô na reunião, acordada já, tá, pessoal? Já tinha acordado, tal, achei esse sonho estranho, entro numa reunião online e aí eu vou dar uma sugestão, olha, a gente tem diversos canais de venda, a gente podia focar nesse daqui e a partir desse tentando trazer, por conta da minha experiência como administradora de empresas e tudo mais, a pessoa, não, isso aqui não dá certo, aí eu, tá. Aí eu fiquei quieta, de repente veio mais uma questão, eu falei, olha, tem a jornada do cliente, que é muito importante, não, isso aqui também não dá certo. Aí eu,
a ilha, eu tô na ilha agora, e eles não estão aceitando a minha energia. Olha só. E eu fiquei muito feliz, porque eu entendi, na segunda negativa ali, eu entendi, eu fiz assim, ó, uau, pessoal, eu sou teimosa num tanto, que se eu não tivesse me conectado com o sonho naquele momento, eu ia bater cabeça até o final da reunião para provar que o que eu estava falando estava certo. Eu ia, de alguma forma ou de outra, eu ia tentar argumentar, trazer. Como eu falei, eu comecei com vendas, né? Então a coisa do argumento é muito forte dentro de mim. Só que o sonho me trouxe isso. Não adianta, linda. Seu dinheiro não é aceito aqui. Você tem muito dinheiro. Então, me traz uma confirmação do que eu tô falando. É sério, é uma coisa boa, é uma energia, porque ter dinheiro no sonho representa energia. Então, eu tenho energia para aquilo, mas dentro ali não é aceito. É isso. Então, isso que não me. Uau! Então, você já tem uma calma, você já tem um entendimento disso. Então, como que pode um sonho premonitório desse saber que eu ia participar dessa reunião, saber que tudo que eu ia falar ia ser negado? Como? Não tem como. Então, realmente é uma mensagem que vem pra gente, dos nossos amigos. Do seu espírito, na verdade. Ele vem muito do seu espírito, da sua verdade. Exato. Porque é isso, às vezes você tá passando. Vou falar de sonho recorrente porque é algo que todo mundo pergunta muito para mim. Tem 3 coisas: sonho recorrente, tsunami e cobra. Isso são os temas assim que quando alguém sabe que eu entendo. Gente, mas eu tenho um sonho que sonho toda vez desde criança. Ai, mas tem um sonho com cobra, é sempre assim. E aí a questão do sonho recorrente. É algo que você faz, que você tem, ou que fazem com você, e que você sempre entra naquela, sabe, rodinha de hamster que você tem sempre ali? É nesse lugar e que você não enxerga, que você não está percebendo, e o sonho quer bater nessa tecla com você. Ele quer mostrar para você o que está acontecendo. E se você não vai enxergando o sonho, ele vai tentando entrar por diversas portas, mostrando a mesma pessoa ou a mesma situação, só que em coisas diferentes. Então, Eu lembrei de um sonho, dessa questão, mas isso faz muitos anos que eu sonhava, e aí vinha, e depois sumia, e depois vinha o mesmo sonho. Realmente, agora faz muito tempo que não vem mais esse sonho. Mas era um sonho que eu entrava no elevador, esse elevador era o elevador do meu apartamento na praia, só que ao invés do. Não vou falar pra gente interpretar aqui, mas só pra você entender a recorrência do sonho, porque a gente podia ficar aqui interpretando. Mas esse elevador, ele não subia e descia, ele ia pelas laterais, só que ele ia muito forte, muito rápido. E eu ficava meio que encostada assim, na parede. Então, claro, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas eu fiquei pensando muito nessa questão. O que naquela época, que eu nem lembro quantos anos eu tinha, essa recorrência desse sonho queria me trazer. E quanto várias pessoas também podem estar tendo sonhos recorrentes, né, muito parecidos, e estão ignorando esses sinais. Então, olha a importância da gente entender e interpretar os sonhos, né? Mas depois vou querer entender essa minha interpretação no off aqui. algo aqui para poder trazer um pouco de clareza é entender que tudo no sonho somos nós. Tudo. A vassoura que está no sonho é uma parte sua. Aquela pessoa, e normalmente vem sempre aquelas pessoas mais intragáveis na nossa vida no sonho, né? Essas pessoas é uma parte sua, porque você acha que é a outra, né? Mas não, ela é uma parte sua. Então, por exemplo, você pega a principal característica dessa pessoa e pensa, ela é mandona. Você pensa assim, ela é mandona essa pessoa. E aí você pensa, qual parte sua é mandona? E observa o sonho. Tenta, porque é isso, o ego ele some dentro do sonho, não existe. O ego, para quem não sabe, é aquela proteção que a gente tem para proteger a nossa autoimagem, né? A gente tem o ego como esse protetor e ele cai dentro dos sonhos. Então você consegue enxergar quem é você de verdade ali. Vou começar a observar mais, então. Eu tava sonhando muito com o meu carro e me falaram que é o controle da vida, né? Também, o carro ele pode ser o seu corpo físico, pode ser o que te leva de um canto a outro. E o carro tá sempre na minha cidade natal, onde meus pais moram. E aí eu perdi o carro, que desespero. O carro andava sozinho. Como? Aí, claro que era o controle da vida também, olha só. Tudo sobre mim, né? Não tinha nada a ver com o carro. É isso, é tudo sobre você. E aí, às vezes, você percebe como foi na cidade natal, você percebe que muito de como você age pode ser por conta da sua família. Você agindo de acordo com o que eles esperam de você. Mas assim, a gente precisa olhar o que é importante fazer, honrar os sonhos. Quando tem gente que vai falar aqui, mas eu não sonho, né? Eu nem sonho. Não pula essa parte do podcast, tá, pessoal? Por quê? Se você não sonha. Porque o sonho é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento.
não tem terapeuta, não tem psicólogo, não tem médico que vai falar uma verdade para você. Quantos sonhos vão falar essa verdade? A gente abriu o podcast falando assim, né? Você lembra dos seus sonhos? Então, a gente sonha. Muitas vezes a gente não lembra, é isso? Uhum, muitas vezes. Porque tem uma rotina de sono que é muito importante. E o que que é essa rotina? Você não pode ficar com tela de celular, assim, antes de dormir, é uma prática que todo mundo colocou já como rotina na vida. Então, para você dormir bem, você precisa tirar a tela pelo menos 1 hora antes de você ir dormir, já baixar as luzes, e aí você vai dormir. Você tem que ter pelo menos ali 7, 8 horas de sono, porque você precisa fazer os ciclos do sono, né? Que a gente tem a fase 1 ali, uma fase mais leve, depois você vai para o sono profundo, volta para o sono REM, aí depois você fica naquele sono mais superficial e assim isso vai se repetindo ao longo da noite. E é no sono REM que REM significa Rapid Eyes Movement, né? Que é quando a gente está com o olho fechado e você vê que ele está se mexendo. Por quê? Você já está no sono profundo, todos os seus sinais vitais eles baixam, né? Então sua pressão, seu coração, tudo fica bem assim, quase que morreu. E aí, quando você chega no sono REM, é como se a gente tivesse agora acordado, só que inconsciente. E é nessa hora que o sonho vem estralando. E a gente sonha muito assim. Assim, pelo que tem as pesquisas, são mais de 300 sonhos por noite. E você lembra às vezes de uma coisa ou outra. E é nessa lembrança que você puxa desse campo espiritual para você pegar o seu recado. Então, o que é importante? Se você sabe que os sonhos estão querendo dizer a sua verdade, você anota eles, porque todo mundo sabe também que você acorda com o sonho fresquinho, assim, e ele vai sumindo ao longo do dia, ele some. Então, você registrar, materializar esse sonho e depois você começa a entender tudo como uma parte sua. É isso. O que você acha da gente pedir uma chave para ela? Eu acho que depois você vai ter que voltar aqui só pra gente aprofundar nesse assunto dos sonhos, porque olha, Rende. rende, é o famoso da planta pra mãe. E agora pra gente começar nosso processo aqui, né, de encerramento, mas a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem uma chave para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo. Então, se você pudesse deixar uma chave, uma semente de sabedoria para quem está vivendo um momento de transição nesse momento, ou um momento um pouco mais difícil, qual é essa chave que você traria dentro daquilo que você vivencia no seu dia a dia, com as suas clientes? Acaba que eu falei dessa chave várias vezes aqui ao longo da nossa conversa. É exatamente onde mais dói que a gente tem que colocar luz. É ali que está a chave para você ser muito feliz. É ali que você vai parar de remediar, é ali que você vai parar de colocar panos quentes. Olha para aquilo com olhos de olhar, aprofunda dentro daquilo, pois dali vai sair sua maior alegria. E eu prometo para vocês, vai sair a sua maior alegria, eu não tenho dúvida. Muitas pessoas vão colocando remédios para poder mascarar essa dor, elas vão afastando pessoas, porque tem pessoas que vão se aproximando e vão apontando para você aquilo. Então vai ser muito importante você parar, deixar o ego um pouco de lado, ouvir seus sonhos e prestar atenção nessa dor, porque é dali que vai sair a sua maior felicidade, vai ser aquele salto de consciência, aquele salto de autoconhecimento que vai trazer muita alegria para o seu coração, que vai fazer você vibrar aqui em cima, lembra? Que vai fazer você vibrar assim com aquela sintonia muito gostosa na sua vida. É isso. Eliane, a gente quer te agradecer por essa conversa que foi maravilhosa, né? Muito rica, cheia de conhecimento. E aproveita, deixa para o pessoal seu contato, fala sobre seus atendimentos, onde eles podem te encontrar, suas redes sociais. Tá joia. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. Foi uma delícia conversar aqui com vocês. Eu sou uma matraca, então ai, me desculpa qualquer coisa. Parte 2, hashtag parte 2. Eba. Se vocês quiserem parte 2, comentem aqui que a gente quer chamar a Eliane para vir de novo para aprofundar em cada um desses temas que ela trouxe. Ai, delicioso. Bom, vocês me encontram no YouTube, no Instagram. O meu arroba é Eliane, com Y no final, Uemura, tá? Então ali eu abordo muito sobre os óleos essenciais, os florais e os sonhos. E agora trazendo muito essa vertente da perimenopausa, ajudando as mulheres
eu e vocês de mão dada ajuda a passar por essa transição de uma forma muito mais leve. Então, daqui a pouco eu estou lançando um e-book de perimenopausa para você utilizar os óleos essenciais dentro dos sintomas e entender um pouco mais como tudo isso está funcionando. E é isso, eu queria agradecer demais mais uma vez vocês, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E obrigada mesmo. É isso. E a gente quer te entregar um presente, nosso patrocinador. Ai, meu Deus! E eu ganhei um presente ainda, que coisa linda, gente! Obrigada. E o roxo é minha cor favorita. Todo mundo que entra A gente também, eu acho. Gente, que incrível! Nossa, muito obrigada! Que delícia! Não esperava! Ai, meu Deus! Será que dá para pus? Não dá. Vamos lá. Eu vou guardar, vou dar aquelas de acumuladora, guardar esse laço aqui, que ele tá muito lindo, por isso que eu tô tirando aqui com o maior cuidado aqui. Que coisa linda! Essa cor aqui é a cor da espiritualidade, né, pessoal? Então, é a cor que representa o 7º chakra. Ai, que carinho! Que coisa linda! Ai, meu Deus, é a minha pedra! Ela tá já com um indicativo aqui de água marinha, que linda! Não, total! E também ressonância com o aspecto do sono, né? Porque o que a gente acabou de falar, muitas pessoas elas não dormem ali, né, com um sono de qualidade, estão sempre preocupadas, ansiosas. E acho que a água marinha é exatamente um cristal para auxiliar nesse processo, né, de serenidade, de clareza, também de expressão de acordo com a nossa essência, com a nossa alma. Mas acho que é muito esse processo de... Deixa eu te ajudar. Gente, que coisa mais linda! Ai, obrigada! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Que coisa linda! Gente, olha que bom gosto! Coisa mais linda! É um pendente de água marinha com... Gente, eu tô arrepiadíssima! Gente, que coisa mais linda! Muito obrigada, Paula, que delícia essa surpresa, adorei! Que coisa mais linda! E é legal colocar assim, eu tô imaginando aqui já na janela do meu escritório, porque a hora que a luz bate, essa vibração aqui do cristal, ela reverbera por todo o espaço, assim, às vezes forma um prisma, quando o sol bate direto, forma um prisma incrível, vai ficar lindo. Vai. Lindo, muito obrigada, Paula. A sala da Heleni. E hoje nós entregamos mais uma chave para você, e se essa chave fez sentido, deixa aqui nos comentários, curte o nosso vídeo e compartilha com mais pessoas para que também essas informações, esses conhecimentos tão ricos cheguem em outros corações. E nos vemos no próximo episódio. Até logo. Até lá. Tchau, tchau. Ai, meninas, desculpa qualquer coisa. Ai, gatona! Vamos tirar foto antes de levantar? Desculpa, amiga. Deixa eu colocar aqui atrás. Ai, pus aqui atrás, deixa aqui atrás. Guarda já, Imagina que ela ia ser uma hora. Imagina se junta essas duas. A gente fica aqui. É uma ideia, depois vai Nossa. ter dupla aí. Esse dia eu vou testar Não é? Pode tirar. Mais 2 horas seguidas aí já. A gente só vai tirar as fotos e depois a gente vai passar essas fotos. Eu vou poder fazer as câmeras. Tá. Quer ficar? Ele tá tipo, oi! É muito amor. Tudo bem. Vai tirar de todo mundo? Primeiro de vocês duas, depois da convidada, depois você. Tá. Tá falando chique. Pronto, tirando agora. São muito suaves.
vendo É o tudo. meu cheiro. Rafael, não dá certo.